Bom dia, senhores. Tudo bem? Bom, vocês viram no outro vídeo que eu coloquei para vocês a minha apresentação, mas só para retomar, meu nome é Lucas, tá? Agora sou o novo professor de história de vocês. E aí, essa é a nossa primeira videoaula, tá? Nós vamos trabalhar de diversas formas agora nesse período de isolamento social. Primeiro, hoje eu vou iniciar com uma videoaula onde eu vou explicar uma parte do conteúdo. Outros dias nós teremos textos, outros dias nós teremos atividades para que vocês realizem em casa, tá? Vou tentar variar o máximo possível as estratégias para não ficar cansativo e para ficar o mais proveitoso possível para vocês. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar o módulo 2 do caderno de vocês, do livro de vocês. Eu sei que vocês fizeram algumas atividades dele solicitada pela tua professora, mas eu achei prudente retomar, começar do começo junto com vocês, para que nós possamos suprir aí qualquer dúvida que vocês possam ter, certo? Bom, essa aula não será muito longa, para não ficar demasiado cansativo, mas eu espero que vocês vão pausando o vídeo, fazendo anotações no caderno, tá? Para que nós possamos realmente aprender, aproveitar essa oportunidade, ok? Seguinte, cada aluno aprende de uma forma. Cada aluno tem a sua maneira de estudar e de gerenciar tanto o seu tempo quanto o seu estudo. Mas uma coisa que é consenso entre a maior parte dos estudiosos de aprendizagem é que quanto mais sentidos nós utilizamos, maior é a nossa aprendizagem. Então, se você ver a aula, você vai aprender. Se você escutar a aula, você vai aprender. Se você escrever a aula, você vai aprender. Se você fizer tudo isso ao mesmo tempo, a probabilidade de você aprender será bem mais alta. Por isso, a minha indicação. Você está no computador ou no celular, tenha do seu lado aí o livro, a apostila, tenha do seu lado aí um caderno onde você possa fazer suas anotações. Vai pausando o vídeo, vai com calma, que vai dar tudo certo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. O nosso tema central será a Mesopotâmia, tá? É com esse tema que nós vamos iniciar. Antes da gente falar da Mesopotâmia propriamente dita, vamos, deixa eu ficar aqui mais embaixo que eu fico melhor, não incomodo vocês. Vamos dar uma olhada em qual contexto ela se situa, aonde a gente vai encontrar ela, o que estava acontecendo, tá? Para a gente conseguir ter um olhar mais geral sobre isso. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos uma fotinha do mundo de hoje, tá? Isso não é um mapa, isso é uma foto, uma imagem aérea, tá? Tirada por satélite. E aí, não sei se vocês conseguem perceber, mas ela é uma foto que foi tirada de noite. E aí, está aceso, está claro as regiões mais habitadas. As regiões menos habitadas, onde nós não temos urbanização, fica escuro. Tá? Eu acho uma imagem extremamente bonita e ela nos ajuda muito a entender aonde tem mais gente hoje e onde tem menos gente. E aí, é legal que vocês reparem, por exemplo, que olha aqui, essa região aqui. Vocês sabem onde é aqui? Esse continente aqui é a África. Aqui, ó, é o Egito. Aqui, quadradão, é a Arábia. Esse triângulo invertido, a Índia. Olha o Japão aqui, ó. O Brasil. Aqui nós temos o Brasil
E aí o destaque da região onde fica mais claro, que é o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, onde nós moramos. Aqui, bem grande, nós temos a Europa, tá vendo como a Europa quase inteira é acesa, tá? Os Estados Unidos e Canadá também bastante iluminado. Mas por que eu estou mostrando esse mapa para vocês? Para que vocês percebam que aonde aconteceu as primeiras urbanizações, os primeiros núcleos civilizatórios humanos, hoje ainda são regiões importantes. Nós vamos trabalhar com a Mesopotâmia nesse primeiro momento, tá? A Mesopotâmia, ela fica nessa região do mundo, tá? Nessa região do mundo, próximo ao mar Mediterrâneo, entre a Grande Ásia e a África e a Europa, então é uma região de passagem. Geograficamente, a Mesopotâmia, ela fica na Ásia e ela é um dos primeiros núcleos civilizatórios. Outros grandes núcleos civilizatórios, aqui na China, próximo ao Rio Amarelo, na Índia, no Vale do Rio Indo, o Egito com o Nilo. Tá? Então, essas regiões onde tem rios, normalmente vão atrair a humanidade. Se vocês quiserem pensar, por exemplo, a cidade onde vocês moram, Ribeirão Preto, leva o nome de um rio, o Ribeirão Preto. A urbanização de Ribeirão Preto vai acontecer à margem de dois rios, o Ribeirão Preto e o Retiro Saudoso, que são dois rios ali que estão ali no centro da cidade. Tá? Nada diferente do que vai acontecer no resto do mundo. Tá? O ser humano precisa de condições de sobrevivência e a água é uma dessas condições fundamentais. Mas antes da gente entrar nisso, eu quero que vocês deem uma olhada aqui nessa linha do tempo, nessa linha da cronologia. No bimestre passado, vocês principalmente estavam estudando esse período aqui, antes de 4.000 anos, que a gente vai chamar de pré-história. O aparecimento da escrita vai marcar o início da história, o início do que vai ser dedicado o estudo histórico, tá? Mas então por que a gente passou um bimestre inteiro estudando a pré-história? Para ter bases para entender o processo da agora para frente. Mas não era história. Por quê? Porque não havia o registro escrito. E exatamente esse registro escrito, ele vai surgir pela primeira vez na humanidade, exatamente nessa região que vai ser o tema da nossa aula de hoje, que é a Mesopotâmia. Tá? E aí, aparecendo a escrita, deixa de ser pré-história, começa a ser a história, e aí nós vamos dividir, nós vamos periodizar a história. O primeiro grande período da história, a gente vai chamar de Antiguidade, ou Idade Antiga. A Antiguidade, ela vai ser dividida em dois grandes blocos. A Antiguidade Oriental e a Antiguidade Ocidental, ou Antiguidade Clássica. Hoje, nós começamos a ver a Antiguidade Oriental, olhando para a Mesopotâmia. Eu sei que vocês já viram muito desse conteúdo. Muito do que eu estou falando para vocês agora não é novidade. Tá? E essa é exatamente a minha intenção. É partir de um conhecimento que vocês já têm para que a gente possa construir esse conteúdo, esse conhecimento de uma forma mais aprofundada. Tá? Então, eu sei que eu estou me repetindo em coisas que vocês já viram, em coisas que vocês já estudaram, mas a ideia é que nós possamos consolidar o conhecimento com que vocês já têm, para que não sobre nenhuma grande lacuna aí, ok? Bom, então nós vamos começar a estudar a Antiguidade Oriental. É importante que vocês percebam que toda vez que a gente dá um nome
oriental, ocidental, sempre é em relação a alguma coisa. A disciplina de história, a história como ciência, ela sempre é muito europeia. Ela parte de vários pressupostos e de várias menções através da Europa. Portanto, se eu olho nesse mapa aqui, e aqui nós temos a Europa, esse pedaço do mundo aqui é a Europa, tá? E aí, a antiguidade para o leste oriental, tá? Então, é oriental em relação a que a gente vai estudar o Japão? Não, não é isso. É que em relação à Europa, a Mesopotâmia, o Egito, os hebreus, os fenícios estão no Oriente, tá? Então, é isso que é importante que vocês entendam. É em relação à Europa. Mas nós vamos estar olhando aqui, nessa antiguidade oriental, o Oriente Próximo. Próximo do quê? Próximo da Europa. Não está próximo da gente aqui no Brasil, mas próximo à Europa. Sempre é em relação à Europa, tá? Bom, falando sobre o surgimento de civilizações, sobre o surgimento de grandes povos, normalmente esses povos estão ligados a recursos hídricos, a água, tá? E aí, a Mesopotâmia não vai ser diferente. A região que nós vamos olhar, ela está inserida num grande complexo que nós tradicionalmente vamos chamar de crescente fértil. O crescente fértil, ele vai começar lá no Egito e vai se estender até o Golfo Pérsico. Opa, perdão. Vou voltar lá, desculpa. Até o Golfo Pérsico, tá? Então, é toda essa partezinha do mundo. Repara que em relação àquele mapa anterior, eu ampliei um pedacinho para a gente olhar. O crescente fértil, ele vai incluir para a gente quais povos, tá? Mesopotâmicos, todos eles, e aí nós vamos falar dos mais importantes hoje, mesopotâmicos, egípcios, fenícios, hebreus e persas, tá? Todos esses povos estão no crescente fértil. E aí, o nome crescente fértil é bastante óbvio. Crescente por quê? Porque se você virar a cabeça assim para olhar esse mapa, você vê que tem uma luazinha, não é? Não parece uma lua? Uma lua crescente? E fértil porque tinha muita disponibilidade de água. Bom, hoje o que nos interessa é o começo do estudo sobre a Mesopotâmia. Mas tá, falamos esse nome várias vezes, Mesopotâmia, 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 mas o que é isso? Do que a gente está falando quando a gente fala Mesopotâmia? Meso, meio, pótamos, rio. Então a palavra Mesopotâmia já nos indica que nós estamos falando de uma região que fica entre dois rios, entre rios. Lembra? Hipopótamo. Hipopótamo é o cavalo do rio, né? Então, pótamos aí, rio, meso, meio. E quais rios? Os rios que nós vamos ver vai ser o rio Tigre e o rio Eufrates. E aí, nesse mapa, nós temos eles bastante fortes aí para a gente ver. Tá? O Tigre e o Eufrates são dois rios que têm cheias regulares. Como assim? Todo ano, quando acontece o degelo das montanhas, esses rios enchem, deixam de ser só o recurso dele e expandem para as margens, tá? Causando grandes destruições. Por que as pessoas vão parar exatamente nessa região onde tem destruição, onde tem enchente? Tá? Se a gente fizer um paralelo com a cidade de vocês, Ribeirão Preto, lá na Baixada, hoje é uma região que, apesar de ter um comércio muito forte, não tem quase pessoas morando. Tá? Mesmo depois das obras de drenagem lá, que melhorou muito a enchente, você perguntar para os pais de vocês, a questão de 10, 15 anos atrás, lá vivia enchendo.
e era ruim de morar. Por que que os primeiros povos humanos foram morar nessa região? Porque, apesar das enchentes, lá era uma região extremamente fértil, dava para plantar muito bem, tá? Porque quando havia a cheia dos rios, esses rios transbordavam muita matéria orgânica, plantas, galhos, se formavam aí, e quando o rio voltava ao normal, você tinha uma camada de terra fértil, tá? Por isso, essa região vai ser interessante para morar. Essa característica, ela também vai se repetir no Egito, ela vai se repetir no Vale do Indo, em várias regiões do planeta. Mas a gente vai falar devagarzinho delas, uma de cada vez, tá? O que nos interessa agora é aqui a Mesopotâmia, que é essa região que fica entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Hoje em dia, a maior parte da Mesopotâmia é o estado do Iraque, tá? Tem outros países que pegam pedaços aí, mas principalmente o Iraque. Bom, mas outra coisa que a gente precisa pensar: por que que nessa região onde o rio é tão destruidor, por que que bem nessa região vai surgir a primeira grande civilização do mundo? E é exatamente na pergunta que a gente tem a resposta. Por como o rio ele era muito destruidor, como o rio os rios eram muito ferozes, as enchentes elas eram muito frequentes, você precisava controlar a natureza. E uma pessoa sozinha não dá conta de controlar a natureza. Você precisa da união de pessoas para que você consiga controlar. E aí controlar através do quê? Da construção de represas, da construção de diques, da construção de barragens, da construção de canais de irrigação para utilizar essa água para irrigar as plantações. E aí, essas construções, você não faz sozinho, individualmente. Você precisa da construção coletiva. Por isso que vão surgir as cidades. Tá? Aí, nesse mapa que vocês estão vendo, nós temos algumas das cidades da Mesopotâmia. Uma coisa que é muito importante vocês terem sempre em mente é que a Mesopotâmia não é um país, não é um estado, tá? Ela é formada por várias cidadezinhas independentes, várias cidades autônomas. Eventualmente, de vez em quando, uma dessas cidades ganha maior poder, ganha maior prestígio, domina as outras e cria um pequeno impériozinho. Quando o líder morre, perde-se o poder e aí começa tudo de novo, tá? Bom, mas nós não vamos entrar hoje, nós não vamos entrar nas grandes cidades, a gente vai ficar mais num nível mais geral, tá? Bom, então vocês viram aí mais ou menos onde é a região da Mesopotâmia. Nós já entendemos o nome Mesopotâmia, tá? Então, o que mais nós temos para olhar agora? De qual forma era organizada a sociedade mesopotâmica? Agora, eu gostaria muito que você desse uma pausa no vídeo, aperta o pause aí e desenha essa pirâmide no seu caderno, tá? Essa pirâmide social, essa pirâmide que vai representar de que maneira estava organizada a sociedade mesopotâmica. Pausa aí. Pausou. Copiou. Bom, espero que você tenha feito esse esforço aí de copiar essa pirâmide no seu caderno. Bom, então vamos lá, vamos tentar entender o que esse desenho representa para a gente. Isso é uma forma da gente entender como as sociedades mesopotâmicas se organizavam. Quem estava acima manda, quem está abaixo obedece. Quanto mais na base nós estamos, mais gente tem. Eu vou subindo, menos gente vai ter. Normalmente, no topo da pirâmide, e aí eu não marquei isso para vocês, porque isso varia muito, tá? Mas
normalmente, no topo da pirâmide, nós temos um rei. Tá? Nós vamos ter um rei aí no topo dessa pirâmide, mas, exceto o rei, quem manda na sociedade, quem controla a sociedade são os sacerdotes. Depois do rei, que tem o poder político máximo, nós temos os sacerdotes. Os sacerdotes são os homens que controlam, que cuidam dos ritos religiosos. Para vocês, por exemplo, que em sua maioria são cristãos, o padre é um sacerdote, o pastor é um sacerdote. Tá? Os sacerdotes são os homens que cuidam da religião. Sobre a religião mesopotâmica, a gente vai ter uma aula separada sobre isso. Tá? Importante que vocês entendam que o poder da religião ele é muito importante no contexto da Mesopotâmia. Depois dos sacerdotes, nós temos aí os aristocratas, a família do rei, as pessoas que compõem o que nós podemos chamar, mesmo que de forma não seja precisa historicamente, de nobres. Tá? Essa aristocrata é formada pelos grandes proprietários de terra. São as pessoas de famílias importantes para a época. Depois, nós teremos militares, comerciantes e artesãos e, na base da sociedade, camponeses e escravos. A escravidão mesopotâmica, ela vai se dar por duas coisas principalmente, ou por guerra ou por dívida. Alguém se torna escravo quando sua cidade é conquistada ou quando você é obrigado a se entregar ou você é entregue pelos seus parentes para poder quitar uma dívida. Se alguém está devendo demais para mim, eu posso exigir que essa pessoa se torne meu escravo. Tá? Muito cruel, não é, gente? Você deixar de ser uma pessoa livre só porque tem uma dívida grande demais. Tá? Mas era uma realidade na Mesopotâmia. Bom, agora que a gente deu uma olhadinha bem simplória, uma olhadinha bem por cima na sociedade mesopotâmica, a gente vai olhar uma característica específica da Mesopotâmia, que é talvez uma das mais importantes características da Mesopotâmia, que é a escrita mesopotâmica. Gente, eu sei que eu pulei 2 slides aí, mas eu vou voltar neles no momento oportuno. É que hoje eu quero falar para vocês, primeiro, da escrita. Essa escrita mesopotâmica, nós vamos chamar de escrita cuneiforme. Nome esquisito, não é? Cuneiforme. Por que escrita cuneiforme? Porque ela tem o formato de cunha. Cuneiforme, formato de cunha. Ela é uma escrita que ela vai usar ou peças de argila, como essa que vocês estão vendo, ou eu pegava uma madeira, cobria de cera e apertava lá. Aqui eu tenho uma foto que mostra para vocês. Olha aqui, ó, o instrumento que se usava para escrever, né, escrita cuneiforme. É um bastãozinho, uma madeirinha, que na ponta dela é formato de cunha, que é um triângulozinho. E aí eu aperto, puxo, aperto e puxo. E aí eu consigo fazer esses desenhinhos. Deixa eu apagar esse rei daqui, que ele está me incomodando. Deixa o rei lá, deixa o rei lá. Bom, a escrita cuneiforme ela é uma evolução lenta e gradual das formas de registro que vão surgir na Mesopotâmia. Desde sempre, o ser humano precisa registrar. Conforme ele vai morando em sociedade, vai morando em cidades, esse papel, essa função de registro se torna ainda mais importante. Tá? E aí, a escrita cuneiforme vai ser disso. Ela é uma escrita ideogramática, ou seja, cada desenho desse não representa apenas uma letra, ele representa toda uma ideia. Tá? A nossa escrita, essa escrita que vocês leem aí
em cima das letrinhas, ela é uma escrita fonética, é uma escrita a partir do som. Na Mesopotâmia não era assim. A escrita, ela era ideogramática. Cada desenho desse tem uma ideia inteira. Olha aqui, para vocês conseguirem compreender. 3.200 antes da Cristo, nós tínhamos lá um rosto, cabeça, tá? Conforme foi passando, até que nós chegamos nessa forma aqui. Deixa eu só apagar o rei que está me irritando. E vamos lá. Aí. Então, nós tínhamos a cabeça, tá? Depois, com o passar do tempo, eles começaram a representá-la de lado, até que ela ganhou essa característica. Então, esse desenho aqui vai significar para a gente cabeça. Mas não só cabeça. Dependendo do contexto onde ele está escrito, ele pode representar cabeça, intelecto, pensamento, ideia, tá? Tudo isso junto, tá? Andar. Olha aqui a evolução até chegar nesse aqui. E aí o andar não é, pode ser pé, pode ser andar, pode ser ir, pode ser viagem, tá? Repara que tudo isso cabe dentro da mesma ideia, por isso que é ideogramática. E aí, mão, olha aqui, de onde é que foi para cá. Pão. Muitas vezes os alunos tendem a me dizer que esse modelo aqui é mais difícil, que com o passar do tempo foi ficando mais difícil. Mas na verdade é o contrário, tá? Desse cabeça para esse é uma simplificação, tá? Como é que pode ser simples, professor? Se aquela cabeça eu sei desenhar. Só que imagina o seguinte, imagina que cada vez que você fosse fazer alguma coisa, fosse desenhar, pudesse variar. Só para vocês terem uma ideia. Imagina o seguinte, ó, olha eu desenhando a cabeça. Vai para cá, faz um redondinho. Olha que coisa mais feia que eu fiz para vocês. Mesmo tentando fazer bonito. Tá? Cria variações, cria imperfeições. Agora, utilizando essa forma, essa última forma que nós temos aqui, nós eliminamos. Por quê? Pressão de palito reto, pressão de palito reto, pressão de palito reto. Tá? Você elimina do seu registro o fator de arte. Nem todo mundo é bom desenhista, nem todo mundo consegue desenhar bem. E aí aqui você só precisa decorar os ideogramas. Eu entendo que para muita gente pode parecer mais difícil, mas na verdade não. É uma simplificação. Mas aí você me pergunta, para que eles começaram a escrever? O que eles queriam escrever? Eles queriam fazer grandes poesias, grandes poemas, mandar cartinha para a mamãe, queriam fazer cartas de amor. Não. A escrita, como a maior parte das coisas, ela vai surgir primeiro para uma função prática. E essa função prática é registro. Principalmente registro de tributos, de impostos, registro de quantas cabeças de gado você tem, quantos animais você tem. Tá? Essa é a primeira função da escrita. Tá? Essa videoaula eu vou parar por aqui. Tá? Agora, na plataforma de vocês, eu vou deixar o que é para vocês fazerem de atividade. Tá? Eu sei que a professora já passou algumas atividades, eu vou corrigi-las e vou dar nota para elas, mas como eu disse para vocês, nós vamos começar
De novo aqui, nós vamos começar do começo nosso estudo desses capítulos para que a gente possa controlar todo esse processo de aprendizagem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tenho consciência de que não é a forma mais agradável de se aprender. Eu sei que vocês gostariam de estar na escola presencialmente e eu também gostaria, mas a gente faz do jeito que é possível, a gente faz o melhor que pode, tendo a realidade que nós temos, tá bom? Grande abraço, nos vemos mais para frente.